Olá, gente, temos novidades por aqui. Amanhã eu vou saber com certeza se vai acontecer, mas a gente fica nesse clímax, né, antes de ter o resultado. Basicamente, eu tô pleiteando participar de 2 aulas de design na Universidade Federal de Juiz de Fora. O resultado sai amanhã e eu queria usar, né, para fazer 2 disciplinas, teorias da cor e linguagem visual. Acho que tem tudo a ver comigo, principalmente com o Rabiscando a gente aprende. E vai ser muito legal porque eu vou estar nesse processo de primeiros dias de aula, dando tudo certo. E vai ser mais fácil ainda poder gravar esse curso ao vivo com vocês, já que tanta gente falou que acha uma ótima ideia ir fazendo aos poucos, né? Então, aí eu vou saber o resultado com certeza amanhã. E aí fica mais fácil de lançar o curso de estudos, apesar de que ele será lançado de toda forma. E aí a primeira, igual eu mostrei, né, no vídeo passado, o primeiro passo quando a gente vai fazer um estudo, né, uma aula, é a gente escolher o nosso próprio caderno. E aí eu queria muito usar esses cadernos que são os formatos um pouco maiores. Esse aqui é de um tamanho A4, exatamente. Que é aquela folha normal, então ele é aberto, ele é de um tamanho A3. Esse aqui também é um A4, só que nesse caso esse aqui é encadernado, esse aqui é em espiral, né, o Aerial que a gente chama. E esse aqui é um pouquinho menor, eu acho que ele seria um B5 talvez, eu não lembro como que é a relação do sistema A para o sistema B de medidas, mas enfim. E esse também é costurado e ele parece bem interessante por causa da quantidade de páginas que ele tem e as quantidades que eu não usei ainda. Enfim, tô inclinada para usar um desses 3, porque eu não vou comprar um caderno novo, já que esses aqui começaram e eu ainda não acabei, e eles estão do tamanho que eu gostaria. Alguns têm a folha um pouco mais fina, outros uma folha um pouco mais grossa, mas eu quero, então, esse vídeo de hoje vai ser um folhear de como eles estão, para independente de qual eu escolher, a gente já ter um registro desses primeiros cadernos aqui, tá? Acho que eu vou começar pela ordem. O primeiro desses que eu usei foi esse aqui, ó, ele inclusive tá aqui, ó, iniciado em 2020. Esse foi iniciado em 2021. Esse aqui eu ainda não coloquei ainda, mas eu comecei ele, peraí que eu não vou dar spoiler. Enfim, vamos começar por esse aqui. Então esse aqui, ele é da marca Cícero, da Cícero Papelaria. Eu tenho muitos cadernos de lá. Ele tem 75 gramas, as folhas internas, então ele é bem fininho. E essa capa craft na frente e atrás, eu só escrevi esse nome Universidade Pessoal, porque foi se não foi o primeiro, foi um dos primeiros cadernos com essa proposta de ser um caderno só desses meus estudos pra mim. Apesar de que hoje em dia eu uso um outro um pouquinho maior, um pouquinho mais grosso, né, com mais folhas, maior gramatura, mas menor de tamanho, que é esse aqui que eu já mostrei mais de uma vez pra vocês. E ele também já tá quase no fim, então não faz sentido eu começar né, já que vão ser 2 meses, 3 meses de disciplina. Olha só esse aqui, quantas que estão faltando pra ele acabar. Muito pouco, não dá uma aula, né? Então é isso, se você já quer usar um caderno que você tem aí, dá uma conferida nessa quantidade de páginas disponíveis aí para esse novo projeto que você quer começar. Porque outra coisa que eu acho muito legal é que ele tem esses cantos arredondados aqui. E aí, só para vocês verem, eu ainda foi como se fosse um estudo paralelo à universidade, mas também para me ajudar no processo de doutorado, que depois tá um pouco engavetada esse projeto, porque eu decidi que eu quero o concurso público primeiro e eu vou tentar o doutorado depois que eu já tiver como técnica de assuntos educacionais. Então aqui eu acho que foi quando eu ainda estava entrando para história, e aí então essa capa inclusive é isso, né? Eu coloquei o título da minha monografia que eu defendi em 2015, coloquei o título da minha dissertação que eu defendi em 2018 e tentei colocar então essas áreas de encontro da comunicação, da educação e da história, inclusive palavras-chave, né, que me interessaram, tanto nesses trabalhos finais, quanto na iniciação científica, na iniciação à docência, enfim.
e estava tentando pegar uma ideia para eu perceber em qual cidade e universidade seria interessante eu tentar esse doutorado. Olha só, comecei em 2020, né, que é de 27 de 6 de 2020. Então, é um caderno de estudos, mas ele tá relacionado a isso, assim, né? Então, aqui eu que achei a ideia desse tamanho muito boa, porque eu posso imprimir folhas, por exemplo, isso aqui são as linhas de pesquisa. Fui marcando essas palavras-chave que me interessam e pude só, nesse caso, eu só grampeei, nem colei. E eu comecei a usar muitos adesivos para deixar um pouco mais interessante. Então, canetinhas coloridas e alguns adesivos, a grande maioria da Illustrale. Então aqui, ó, o doutorado no FMG, palavras-chave, comecei a fazer essa relação, né, coisas que me interessam, que está diretamente relacionado ao caderno narrativo, é algo que eu quero continuar trabalhando, inclusive academicamente, né, meu doutorado vai ser sobre o caderno narrativo, então esse processo de escrita, né, o caderno narrativo e o rabiscando a gente aprende, e inclusive essa aula que eu vou começar de design, tudo dando certo, por favor, cruzem os dedos para dar tudo certo, linguagem visual e estudos da cor tem tudo a ver com isso aqui, que foi esse gráfico, digamos assim, né, que eu fiz aqui. Então, a questão de sistemas de escrita, tipografia, semiótica e pictogramas, enfim, esses assuntos aparecem inclusive em outros cadernos. Tô pensando em tirar foto deles também, provavelmente no meu tablet para ficar acessível. Eu tenho um aplicativo do Bullet Journal e depois eu vou mostrar para vocês com detalhes, tá? Prometo que vai ser um dos próximos vídeos. Deixa eu só já aproveitar e ir colocando mais cadernos lá para vocês verem. Então, é isso, por exemplo, isso que eu escrevi aqui já vai me ajudar diretamente dando certo essa aula. Então faz sentido esse conteúdo aqui, porque é uma continuação, isso que eu vou ver nessas aulas tem tudo a ver com isso aqui também que eu tava trabalhando, né? Mais palavras-chave a partir desses escritos que eu vi aqui. Ideias, por isso que eu pus essas luzes. Fui pegando a formação dos meus orientadores e co-orientadores para perceber de onde eles vêm, né, como se fosse uma árvore genealógica intelectual, e perceber quais que foram os orientadores e orientadoras desses meus orientadores e orientadoras, para ver que talvez pode ser pessoas que podem me orientar no meu doutorado. Então, aprendi essa técnica com o Roby como artista, a gente tem um clubinho de leitura aqui sobre ele. Checklist de coisas, fui colocando livros, não sei se todos os livros que eu tenho, mas eu tenho uma lista, aqui ó, na Amazon, chamada Facilitação e Narrativa. Ela tá privada, eu posso até abrir para vocês verem, quem tiver interesse. E aí todos os livros, assim, cursos, aulas que eu fui fazendo, que eles falavam alguma coisa que tem a ver com essa arte da colheita, né, que tem a ver com o rabiscando a gente aprende, da facilitação gráfica, do pensamento visual, né, do processo de escrita, eu fui colocando aqui e fui fazendo uma listinha, né, se eu tenho esse livro, se eu já li, como que tá. Preciso, inclusive, acabar de atualizar, mas já tem muito conteúdo aqui, inclusive, que vai ser o referencial bibliográfico, né? A proposta é essa. Então, aí eu coloquei, ó, e se eu fizer doutorado em design? Foi aqui em 2020, 3 anos atrás, que eu comecei a pensar sobre isso. Aqui na UFJF em si, eu acho que não tem doutorado em design numa linha que condiz com o que eu tô querendo pesquisar. Então, provavelmente eu não vou tentar, vou até dar uma checada nas linhas daqui, mas essa ideia de design visual, comunicação visual, tem tudo a ver, né? Inclusive, conversa com a história, que foi minha última formação, não preciso nem falar, né, do mestrado em educação, enfim. Então, aqui, ó, teoria, informação, sociedade e história, fui colocando essas linhas. As disciplinas que estão associadas, tanto obrigatórias quanto eletivas. História intelectual é uma área muito interessante, que se não for então assim, né, tô pensando aqui diferentes cidades, instituições, linhas de pesquisas e departamentos para eu ver qual que seria esse recorte. Então, se seria na história, se seria na comunicação social ou visual,
ou se seria no design ou na educação. Então são 4 áreas que me chamam a atenção e tem essas conversas, né, esses diálogos de uma forma que faça sentido. Por enquanto eu tô na ideia de tentar na educação mesmo, porque eu acho que acaba que trama todas essas questões, apesar de que se eu achar um doutorado em comunicação social ia ser perfeito, assim, se tivesse essa interface direta com as artes visuais, com o design, enfim. Mas aí, tá jogado, né, essas possibilidades. Artigo para produzir. Então, mesmo que ele não desenvolva, só de eu colocar as ideias no papel já me ajuda. Quando eu fui atualizando, atualizações do próprio plataforma Lattes. Isso aqui também eu faço bastante. Eu tenho um texto que eu tirei de algum lugar e aí depois eu até anotei de onde que foi, colei aqui e fui inclusive traduzindo para eu ter acesso a esse. Eu consigo ler o que está em inglês, mas é algo muito importante. Então aqui a ideia eu tirei da School of Life, que seria a escola da vida, né, se a gente fosse traduzir para o português. E aí traduzi mesmo, coloquei inclusive no Google Translator, no tradutor, e fui reescrevendo aqui em português, fui mudando as palavras de uma conta que fizesse sentido para mim. Então é isto, e pretendo continuar fazendo isso. Então esses aqui que eu tô traduzindo eu vou colar aqui. Retomada dos estudos em março de 2021. Comecei a fazer um curso na Coursera da USP sobre mapas conceituais. Não terminei até hoje. Inclusive, vou colocar na minha listinha de pendências. Essas anotações fui colocando aqui também, porque não sei se vocês estão acompanhando, mas para mim tá fazendo sentido essa relação toda. Mais pessoas para me orientar. Caso a Maria da Conceição, o Eliseu, que tem a ver com essa coisa da escrita de memórias e memoriais, de autobiografia, a partir de um livro que eu li, que é Tempos Narrativos e Ficções, mexeu muito comigo, e aí por fim, por enquanto eu tô direcionada para esses dois professores e professora, mas também, né, nada fechado. Nisso eu fiz essa possibilidade, né, de fazer uma história social da cultura, então aí no caso seria no departamento de história e não mais na educação ou na comunicação. Então é um caderno para isso, para eu pesquisando tarefas, coisas que eu preciso fazer. Aqui de novo eu já fui fazendo, relacionando, né, então a linguagem, a alfabetização, símbolos, signos, mediação, pensamento, uma continuação daquilo lá. E aqui a escrita diária foi enviado por e-mail pela Mandala Lunar, olha aqui, ó, em janeiro de 2022. Eu achei muito importante coler aqui também. Aqui eu vou traduzir do lado, aqui também, pra eu não perder, da mesma forma que aqui, ó, eu só traduzi e não colei, e eu preciso localizar agora onde está a original. Aqui eu já fui colando e já deixando espaço para a tradução ficar do lado. Mas aqui, no caso, uma pós-graduação e não uma graduação, também tem essa possibilidade. Mas assim, é um investimento, né, gente? É caro, é um valor bem... E aí ficou por lá, isso que eu vi em 2019, fui reorganizar os meus cadernos. Então vocês estão vendo que é legal a gente ter isso compilado num caderno, porque são conhecimentos que vão e que voltam, que vão e que voltam. Nesse caso, isso aqui eu achei, né, imprimi, ó, por causa da data, antes, inclusive, de ter esse caderno aqui. E então faz todo sentido estar por aqui. E essas áreas, né, que me interessam, principalmente aqui, ó, na tipografia, história do design, comunicação, linguagem e sentido, infográfico, enfim. Então, me chamam a atenção todas as disciplinas, apesar de que na graduação também eu acho que não. Mas enfim, aqui especialização na UFJF, talvez, História e Cultura no Brasil Contemporâneo, ou Ensino de Artes Visuais, também é uma proposta legal. Ainda mais agora que eu tô aqui, né, às vezes eu consigo fazer essa especialização de forma ao vivo, né, e não online. Quem sabe, tá aqui também, eu tinha até esquecido dessa especialização. E esse aqui a gente já tem um vídeo aqui no YouTube, esse estudo que eu fui fazendo sobre gestão do tempo, relacionando com as sugestões de horários do Ayurveda, a partir da incidência solar e a nossa energia, inclusive psíquica. E aqui
as últimas folhas que eu escrevi foram algumas disposições de diagramações que a gente pode ter no nosso caderno. Vira e mexe, eu gosto de fazer isso, me ajuda bastante a identificar e ver, inclusive, se tem alguma que eu quero aplicar que eu não tenho ainda, sugestões, inclusive, de listas, né, para fazer. Que não é a teoria pesada, né, que a gente estava vendo ali, mas seria o conteúdo, né, um dos objetos do meu estudo nesse doutorado. Então aí nisso a gente vê que foi praticamente metade do caderno, ó, não sei se vocês estão vendo. Então tem todas essas outras páginas. Então ele é um forte candidato, ele tem um tamanho grande da forma como eu gostaria nesse momento, né? Eu não queria que fosse um A5, já que a maioria dos meus cadernos são desse tamanho. Para quem não entende, o A5 é exatamente a metade de um caderno A4. Tem um post lá já no Instagram sobre isso. Então temos um forte concorrente aqui, porque tem bastante páginas. Dá para, olha só, fazer essas duas disciplinas nesses 2-3 meses tranquilamente. Eu acho que cabe aqui sim. O segundo concorrente, e aí a gente está indo por ordem cronológica de estudos, é esse aqui. Ele é da marca Skizbooks, eu acho que fala assim, ou Xbooks, não sei como fala. Aqui, ele é um pouquinho menor do que os outros de comprimento, né, de altura no caso, mas em questão de quantidade de folhas ele é maior. E aí um ponto positivo que ele tem relacionado em relação, né, ao anterior, é que ele já é 80 gramas. Então já é um pouquinho mais, já me dá um pouco mais de tranquilidade. E eu comecei para fazer o primeiro curso, na verdade, que eu comecei a colocar em prática lá da Doméstica, que eu já falei um monte de vezes para vocês, que é o curso da Karishma Shugani, que eu super recomendo. Até hoje eu acho que ele tá nos meus top 3 de cursos. Eu acho que ele tá empatado, na verdade, agora com o da Eva Lota. Eu gosto muito dela também, mas eu acho que a Karishma, ela abriu muitas caixinhas, assim, principalmente essa questão de linguagem visual. E aí a ideia, né, um projeto do curso dela é a gente ter um próprio caderno relacionado a alguma temática, e eu escolhi a temática de arco-íris, porque eu gosto muito das cores, enfim. E aí, no caso, ela pediu pra gente renomear o caderno. Esse caderno, se você for procurar lá no site da Skizbooks, chama Rainbow, que seria arco-íris em inglês. E aí eu resolvi escolher em uma outra língua a mesma ideia. Então, Aniwa, não lembro, não sei se é Maori. Eu gostei por causa da dicção, né, do escrito, enfim. Mas também significa arco-íris. Coloquei meu nome, fui fazendo algumas intervenções. Então é desse curso, Caderno Criativo, Explore seu processo de ilustração. Ainda não acabei de fazer todas as tarefas do curso, mas enfim, eu acho que se eu voltar a usar esse caderno, vai ser inclusive um incentivo para eu acabar também essa parte. Aqui das aulas dela foi uma sugestão, né, da gente desenhar os nossos materiais. Então fui colocando quais que eu quero. Olha, eu nem tinha aquele meu estojinho de aquarela ainda, ó. Esse aqui eu comprei depois, eu preciso até acrescentá-lo aqui. E isso aqui também foi uma atividade proposta por ela. A diferença de tamanho, qual que seria ideal para qual situação. Aqui, uma das referências que eu gosto muito é a Bauhaus, uma escola de design. E aqui eu aprendi com a Karishma que quando a gente usa giz, ele sai, né, muito pigmento. E então é interessante a gente colocar uma folhinha, né, vegetal. E é por isso que eu tenho ela aqui também, para não marcar as folhas. Então é por isso que tá aqui, coloquei até uma washi tape brilhosinha. E aqui tudo isso que tá relacionado a essa escola. E eles usavam, né, essas cores primárias, que é o vermelho, o amarelo e o azul, que chamam muito a minha atenção também. E essa aqui que é uma máxima, né, que menos mais, mas também a gente pode pensar que né, less is more seria isso, menos é mais. Mas hoje em dia tem pessoas que traduzem, né, essa máxima uma ideia de minimalismo, da gente chegar numa ideia mais conceitual, né, assim, menos explicativa e mais direta, né, uma linguagem mais universal. E também no minimalismo em si, né, como prática, que less is better, né, que seria menos é melhor.
Aqui, inclusive, é uma captura de tela do caderno dela, e aí que me inspirou a fazer essa página aqui. Então, esses estudos que ela foi fazendo da cor, do círculo cromático, e aí eu fui colocando essas referências. Foi aqui que eu cheguei à conclusão que eu compraria esse livro, A Psicologia das Cores, e eu acabei de perceber que eu li só até metade dele, então aí eu já tenho mais um projeto aberto. Vou até começar a anotar, à medida que eu tô falando com vocês, que eu posso acabar esquecendo. Então, eu quero acabar, né, o curso. Práticas, vou colocar aqui. Curso Carisma. Teve outra coisa que eu falei, depois eu reassisto esse vídeo. Leitura, Psicologia das Cores. Era a especialização em Juiz de Fora. Em ensino de artes visuais. Já tá aí. Pronto. E aí, uma coisa muito legal eu tenho isso aqui, ó, que é o círculo cromático e a relação entre as cores. Gente, eu gosto muito disso. Eu tinha até esquecido que eu tinha. Que bom que ele tá guardadinho aqui, o que faz esse caderno também ser um forte candidato, que além, né, do tamanho, da quantidade de páginas, tem 160 e eu não usei nem metade dele, então vai ter bastante conteúdo. Eu tenho esse bolsinho já aqui, né, com essas coisas, enfim. E aqui já começa, né, um estudo da cor, então inclusive tá muito relacionado a essas duas disciplinas. Aqui eu comecei a fazer um estudo só sobre pavão. Então, algumas imagens que eu gostei, aonde aparece, comecei a desenhar com canetinha, sem canetinha, essa relação de cores aqui, o dualismo, e eu percebi que são cores que me chamam muita atenção, né, que seria esse turquesa, meio azulado, esse vermelho que ele tá alaranjado, na verdade, o encontro dos dois dá esse tom de roxo, meio místico, né, enfim, apesar de que o pavão, ele é azul, mas ele tem essa relação, nessa ideia de transmutação, enfim, porque como escreve em outras línguas, a relação pro hinduísmo, enfim, tem essa ideia de sabedoria, deve ser por isso que chama muita atenção, mas se eu vejo um pavão na vida real, eu morro de medo. Morro de medo de bichos de pena e bichos que são meio molengas, molhados, mas enfim. Mas eu gosto dele aqui, então eu fui fazendo esse estudo aqui e ele me lembra muito essa questão de cores, né? Apesar de ter, né, o corpo azul ou verde, ele tem essas cores aqui nas penas, né? Que parece tipo vários olhos, né? Enfim. Aqui, estudo de cor mesmo, então, ideias de organização criativa, como que eu relaciono as cores entre si, o arco-íris. Fui viajando, coloquei inclusive a frequência das ondas, olha, fui lá na física, na ondulatória, comprimento de onda, velocidade, enfim. Aqui fui fazendo alguns desenhos também de representações que me chamam a atenção, né, na história da arte, assim, que eu lembrei de cabeça. Então, esse Abapuru da Tarsila, essa fonte, né, do chão, que na verdade é um mictório, essa Vênus. E aí que coloquei, né, talvez o caderno narrativa seja essa ideia desse encontro do sol com a nuvem. Comecei a viajar um pouco aqui na logo e na identidade visual do próprio caderno narrativo. Os chakras, eles têm isso também, então aqui na mandala lunar tem essa relação com a gente utilizar as cores do arco-íris pela ordem, né? Uma das primeiras sugestões que vinham nos diagramas lunares eram essa ordem sequencial, então eu comecei a perceber aonde que aparecem essas cores que me chamavam a atenção, e aí conectei com essa ideia do arco-íris. Então é isso, às vezes a gente precisa colocar no papel pra gente reconhecer. Coloquei cores interesses que me chamam a atenção, que eu poderia trabalhar aqui nesse caderno, e aqui inclusive eu imitei como se ele fosse de pautas, né? Fiz só com uma caneta azul e uma caneta vermelha aqui, pra fazer essa... como chama? Margem. Então coloquei pavão, Alice País Maravilhas, arco-íris, teoria das cores, símbolos de simbologia, diagrama, né, lunar da vida, o próprio Pink Floyd, que aqui eu só fiz isso aqui, depois eu lembrei daquela imagem do Pink Floyd, inclusive eu posso desenhá-la aqui.
As Mahavidyas, né, que são as deusas, né, no Tantra, as posições de mãos, que são os mudras, comunicação não violenta, girafa, surrealismo, dadaísmo. Inclusive eu tenho um artigo sobre isso. Inclusive eu tenho que publicar outros artigos lá, mas nessas redes sociais tem uma só de academia, de estudos, é um dos artigos mais acessados, né, que eu falo sobre os aspectos da surrealistas no trabalho do Man Ray, que era um fotógrafo. Enfim, coloquei essa capa aqui do vídeo, do DVD da Alice no País das Maravilhas, que me chamou muita atenção também, para inclusive eu reconhecer as cores, as disposições. Então eu só colei aqui e deixei esse espaço em branco para voltar depois. Aqui eu fui fazendo um estudo do giz tijolinho, que é uma sugestão da Karishma, da gente aproveitando, né, o material, a gente vê como ele se comporta. Então, não tá bonito, mas ele tá funcional aqui pra mim. Então, essa ideia de que ele é gorduroso, porque ele é feito de cera, essas cores, elas não se misturam. Eu consigo escrever em cima, então fui fazendo esses testes aqui, as deusas, então comecei a aplicar aquilo lá. Aqui também tem esse livro chamado Flix, não sei se vocês conhecem, eu gosto muito dele, eu tenho ele, eu comprei pra minha filha, mas ele também é um estudo pra mim. Ele tá lá no quarto dela, mas enfim, ele é desse tamanho A4, essa é a capa dele, e ele todo sobre as cores. Os personagens principais são as cores, principalmente as cores do arco-íris, e todo o livro foi montado, todo o projeto dele, a partir de recortes e colagens de peças lisas, coloridas. Então eu coloquei isso aqui também. E aí foi no momento que eu queria fazer o caderno narrativa com pelo menos 7 cores, e cada uma dessas cores seria uma das áreas, né, do caderno narrativo, inclusive a parte da organização, para além do caderno, né, então organização física, né, de casa, do armário, enfim, que é uma das áreas que eu atuo. O Rabiscando a gente aprende, né, que é essa parte da escrita visual, né, e não só em palavras, dos clubinhos, enfim. Então, cores que me chamam a atenção. Então, a gente vê aqui o arco-íris, tem mais umas cores aqui, por exemplo, rosa, que não entra. Fui colocando todas as cores, na verdade, não lembro nem de onde que eu tirei esses recortes, mas enfim. Então, essa ideia de planejamento, registro, comunicação visual, a mão, essa liberdade, né, de trazer essa relação de emoções. Fui pegando tudo isso com ideias, né, e elementos para o site a partir dessas aulas da Karishma, né, fui pensando nisso. Fazer um cartão que eu ainda não fiz. Sugestão de disposição das páginas do site foi quando eu acabei e finalizei. Então fui colocando essas informações aqui, qual que é a fonte, as cores, como que ia estar essa disposição, enfim. Preciso ainda atualizar muitas dessas coisas, mas olha só o tanto de folha que sobra. E eu também acho que, na verdade, esse caderno ele tá mais na frente, porque tem bastante. Ele tem essa encadernação que eu gosto muito. E aqui ele tá falando diretamente de design e linguagem visual, né? O outro também ele tá falando mais uma parte de teoria, né? De estudo, enfim. Tô tentada a ser esse aqui. Que bom que eu ainda tenho mais 2 dias pra pensar. E por último, quero mostrar o folheado desse caderno aqui. Ele também é um A4. Ele é da Detail, não sei como fala, seria Detalhe em português, mas é a Detail Papelaria. Ela é uma loja brasileira, lá de Pernambuco, se não me engano. Mas eu só compro online, enfim. E não é sempre que ela traz, né, a caça, que então é uma loja administrada, né, por mulher, pensada. E eu acho que, inclusive, toda a equipe é mulher também. Eu acho muito legal colocar isso aqui. Então, é costurado. E eu gostei muito, inclusive, dessa escolha de cores aqui. De novo, é arredondado. No caderno anterior, eu também esqueci de falar com vocês, são detalhes, né, que chamam muito a minha atenção. Ele não tem nem nada, né, além dessas cores. E eu gosto muito de tá liso. E para quem não sabe, aqui é onde eu fazia os estudos para fazer os infográficos de rabisco para ONU, né? Eu já participei por 2 anos. Eu fui convocada, convocada não, né? Eu fui convocada para fazer as facilitações gráficas de painéis do circuito urbano
Então, eu faço em post-its e depois eu transfiro aqui para virar a diagramação em si. E tem alguns post-its que foram sobrando, que apareceram mais de uma vez, enfim. Eu achei bom deixá-los aqui. Algumas cores, né, por ano, e as cores que dialogam com os ODS, que são como se fossem as áreas de atuação do circuito urbano. Então, eu colei aqui, funciona em mais de uma edição. Esse aqui foi o primeiro resultado final. 2021, se eu não me engano, foi 2021. Então aqui eu coloco, né, eu resumo as principais ideias, represento, né, isso é um processo, já mostrei pra vocês, inclusive lá no TikTok, no Instagram também eu tenho, mostrando, mas no TikTok eu tenho desse trabalho de post-it, assim, no caso, produzindo o curso do Rabisco a Caneta, que eu te ensino a fazer isso que eu tô fazendo aqui. Então, eu gosto sempre de representar graficamente as pessoas que estão falando, as ideias, né? Vou reorganizando para depois virar esse resultado final. Em 2021, eu fiz todos eles físicos. Em 2022, eu já tinha o meu tablet, né? Que é da Apple, o iPad. E aí, eu comecei fazendo aqui. Depois, eu pensei que talvez seria uma boa ideia já fazer direto. Lá, eu uso o aplicativo Procreate. Depois, eu posso mostrar para vocês. Se tiverem interesse, vocês falam aqui. Posso mostrar as artezinhas que eu já fui fazendo por lá. Mas eu tenho um post já lá na Doméstica que eu mostro todas essas facilitações gráficas. Inclusive, eu tô precisando fazer um post desse no meu site mesmo, né? Mas, enfim. Esse aqui foi o segundo que eu fiz. Mas é só pra vocês entenderem, então. Esse aqui é um caderno de pré-estudo, né? E já resultado final dessas facilitações gráficas. Então, pra mim também faz sentido colocar aulas de estudo de cor e de linguagem visual aqui nesse caderno também, além do tamanho. O problema dele é que a folha é bem fininha, se eu não me engano, é 56. Ela não fala qual que é a gramatura do caderno, mas assim, praticamente transparente. Aqui não dá pra vocês verem, porque isso eu acho que a gente tem que ver, a gente trabalhar com o que a gente tem, né? Eu, no caso, em vez de eu fazer frente e verso, eu sempre pulo. Vocês vão ver ali. E aí, nesse caso, eu colei as folhas e aí ela ficou mais grossa e deu certo aqui, tá vendo? Mas aqui, tá vendo? Eu pulo e aí eu aproveito esse espaço que dá entre um infográfico, né, e outro, uma facilitação e outra, para colar essas coisas dos resumos, né, esse estudo inicial que eu fiz aqui, que eu tava produzindo antes de ter esse resultado final aqui. Aqui de novo eu pulo, tá vendo? E utilizo esse espaço. Então acaba que vou usar só metade do caderno, porque tem essa necessidade de pular pra não deixar, tá vendo? Tanta marca me incomoda, assim. Eu gosto do caderno tá um pouco mais lisinho, a folha, assim, tá vendo? Dá pra gente ver a sombra do que tá atrás, enfim. Isso aqui são 11 coisas sobre mim e eu coloco, acho que tá só no curso do Rabisco a Caneta, mas ele também vocês veem lá no meu Instagram, do Caderno Narrativo. Mais estudos. Esse aqui já é de 2022, eu comecei a fazer aqui. E aí, por fim, depois eu fui direto lá pro iPad, mas a parte dos estudos eu deixei por aqui também, inclusive as representações das pessoas. E aí foi só isso que ficou por enquanto. Então, ó, também tenho muitas páginas pra usar, apesar de ter essa questão de talvez ter que saltar folhas, né, pra não dar tanta sombra de uma pro outra. E aí são essas as 3 opções, deu pra vocês verem que tem realmente bastante folha pra usar em todos eles. Se a gente olha assim por cima, eu acho que os que tem mais folhas pra usar são esses dois, apesar de que esse aqui também dá. O diferencial desse aqui talvez seja ele ser o Aerial e não ser encadernado, como esses outros. Esse aqui ele tem a maior gramatura e ele também é o mais compacto, como as aulas são presenciais, talvez faça mais sentido ser um caderno menor. Todos eles têm esse canto arredondado, esse aqui é o único que tem elástico. Então, assim, parece bobeira, mas eu acho importante a gente perceber que é isso, né? Essas nossas escolhas. E é um caderno que vai acompanhar por muito tempo e é um conteúdo muito importante pra mim, tanto agora em 2023, quanto, sei lá, depois que eu passar no concurso público e que eu for tentar o doutorado e o curso, né, do Caderno e Caneta e Rabisca Caneta e próprio curso de estudos, tá tudo relacionado. Então, pra mim faz muito sentido, sim,
pensar sobre esses cadernos, e isso aqui também, né? Esse aqui é a folha mais branca mesmo, e esse aqui são pólen, né? Elas são mais conforto visual. Então é isso, mostrei esse folhear de como tá a situação desses 3 cadernos. Me deem a opinião de vocês, qual desses 3 vocês acham que eu uso para essas aulas. Sim, vai ser um caderno só para as 2 aulas, vocês podem ficar com essa dúvida, porque eu acho que não faz sentido ter 2 cadernos, porque são aulas que se comunicam e a ideia é escrever um dia inteiro e no outro dia, né, vão ser 2 dias na semana, um dia para cada aula. Então, para mim não tem problema, eu acho até bom quando esses conteúdos eles estão misturados e não separados, eu não gosto de usar divisão. Então, vão estar ligados mesmo. Dá pra gente ver que todos esses 3 cadernos, eles estão relacionados de alguma forma com essas 2 disciplinas. E aí é isso, vocês podem me ajudar a pensar, me deem as sugestões, qual que vocês acham que eu deveria aplicar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu ia fazer um vídeo sobre outros cadernos, mas eu acho que é o momento que eu tô passando, então, enfim, espero que você tenha chegado aqui até o final. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.